E aí galera do Me Salva, a gente está aqui para mais uma aulinha, essa aulinha exercício que a gente vai ter considerando as outras aulas, então é um pouco abordando o conteúdo das outras aulas. Ok? É um exercício simples de mecânica vetorial, onde a gente tem, nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho alguma coisa sendo carregada aqui, digamos que seja um cano ou uma barra, ou alguma coisa do tipo, tá? Ela pesa 100 kN. E eu quero saber, a pergunta do exercício é, qual o esforço dessa barra aqui, desse peso aqui, de 100 kN, que esse cabo aqui, estou dizendo que isso aqui é um cabo, isso aqui é um cabo, isso aqui é um cabo, tá? Que esse cabo aqui está exercendo, segurando desses 100 kN, ok? Ou seja, é como se eu quero saber isso aqui, ó, o componente desse peso aqui nessa direção aqui. Beleza? Digamos que seja o componente A. Porque eu vou dizer, lembra que a gente estudou de eixos não ortogonais entre si, que esse aqui é o eixo A e esse aqui é o eixo B. Eu quero decompor essa componente aqui nesses dois eixos. Lembra que pelo princípio da transmissibilidade, esses 100 kN aqui podem estar representados aqui, ou seja, na mesma linha de ação, ok? Lembram disso, né? E aqui, como é que a gente pode saber que isso aqui é o componente dele naquele eixo lá? Se vocês lembram da outra aula também que a gente teve o princípio do paralelogramo, a regra do paralelogramo, onde eu posso decompor essa força aqui em duas outras em qualquer direção, fazendo, por exemplo, aqui, paralela ao A até o eixo B da ponta do vetor que eu quero decompor. E paralela ao B, até o eixo A da ponta do vetor onde eu quero. Viu? Ou seja, esse aqui, decomposto no A, é esse aqui, esse vetor A aqui. E eu teria um vetor decomposto no B, que seria a mesma coisa aqui. Ok? Sempre usando a regra do paralelogramo. Beleza, como é que eu vou descobrir essa componente aqui? Olha aqui, estou dizendo no problema que eu tenho 30 graus aqui e 30 graus aqui, ou seja, eu tenho 60 nos dois, tá? Vamos precisar disso para o resto do problema. E aqui eu tenho uma linha reta, onde aqui eu vou estar fazendo um ângulo de 180 graus. Se eu já tenho 60, para completar 180, que aqui tem 180 graus, né? Então eu vou ter que ter 120 aqui. Ok? Esse 120 é o ângulo entre o eixo A e o eixo B, digamos assim, nessa partezinha aqui, tá? Essa aqui é paralela ao eixo B, e isso aqui é o eixo A. Então, quer dizer que esses 120 graus estão aqui, mas também estão aqui dentro, ó. Tá? Não vou colocar para não sujar o problema mais. Então, vamos isolar esse triângulozinho ali, tá? Olhem só. Aqui eu tenho o peso, que é 100 kN. Estão vendo? E aqui eu tenho o vetorzinho ao longo do eixo A. Ok? Ali eu tenho 120 graus, 30 graus. Soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 180. Então, 120 mais 130... Aliás, 120 mais 30 vai dar 150, mais 30 dá 180. Somei o 180. Lembram das aulas anteriores que a gente tem que a regra dos senos e a regra dos cossenos. Para as duas regras a gente tem situações diferentes. Para a regra dos senos, que é a que a gente vai usar, a gente tem que ter pelo menos dois ângulos dentro que a gente conheça e um lado que a gente conheça, ou seja, esses 100 kN aqui é a intensidade desse vetor aqui. Lembram que é o comprimento dele, né? A intensidade é o comprimento do vetor. Eu quero saber o comprimento do vetor A, ou seja, a intensidade do vetor A. Então, eu vou lançar a mão da regra dos senos, porque a regra dos cossenos é quando eu tenho dois lados que eu sei e eu quero saber o terceiro lado e eu tenho um ângulo interno. Ok? Mas não é o caso, é o caso da lei dos senos. Pela lei dos senos, eu tenho que A, tá? Eu quero um módulo de A. Então, A sobre, eu posso expressar assim o módulo de A, sobre o seno do ângulo oposto a ele, que é 30 graus, tá? É igual a 100 kN, que eu conheço,
que é um lado, né, sobre o seno do ângulo oposto a ele, que eu também conheço. 120 graus, tá? Eu posso representar o módulo também assim, como uma letra sem o vetorzinho em cima. Eu tenho que o módulo de A é igual a 100 vezes o seno de 30 graus sobre o seno de 120 graus, ok? Se vocês fizerem a sua conta, vocês vão notar que A é igual a 57,735 kN. Ou seja, o que é o A? A é o vetor, voltando no exemplo diretamente, é o vetor componente do peso ao longo do eixo A, ou seja, no cabo que está ao longo do eixo A. Pela simetria do problema, esse lado é igual a esse, que a gente pode expressar assim, tá? Uma bandeirinha aqui, outra bandeirinha aqui. Tem uma simetria, tá? Como esse lado é igual a esse, eu também vou ter, que digamos aqui, ó, um vetor ao longo do eixo B é igual ao vetor ao longo do eixo A, ao módulo, né, digamos assim. Ou seja, é o mesmo módulo. Entenderam? Beleza, essa foi a aula de exercício. Continuem nos acompanhando e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.